Na dança pode? Será que pode mesmo? Está começando o Na Dança Pode, um podcast memorável para o nosso mundo da dança. Afinal de contas, queremos proporcionar muita comunicação e trazer conhecimento de verdade para você. Prazer, eu sou a Giovana Pérez, bailarina profissional e comunicadora na dança e também host do podcast Na Dança Pode, junto com a Jaque. Eu sou a Jaque Coutinho, bailarina profissional e fisioterapeuta ortopédica e também host do Na Dança Pode, junto com a G. Vem que o podcast é nosso! E aí, preparados para começarmos mais um super episódio? No quadro de hoje, para o Na Dança Pode, vamos trazer para esse episódio um tema ainda pouco falado, mas super importante: comunicação no mundo da dança. E para conversar sobre esse temão, no Na Dança Podcast recebe hoje ela que é idealizadora e diretora executiva do portal Mood, o Museu da Dança, fundado em 2014, uma plataforma de dança online que pensa, divulga e democratiza a dança como arte, saber e profissão. Ela é pós-graduada em Museologia pela Universidade Cândido Mendes e em Gestão Cultural pelo Centro Universitário Senac. Graduada em Dança com especialização em Produção Cultural pela Universidade Anhembi Morumbi. Ixi, Maria, muita coisa aqui, ó. Foi coordenadora também da São Paulo Escola de Dança do Governo do Estado e atualmente é docente da pós-graduação Dança e Gestão da Universidade Rio Branco. Seja muito bem-vinda, Thalita Bretas. Uau! 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 Nossa, que recepção calorosa, gente. Super obrigada e olá aí para quem está ouvindo. É um prazer poder falar um pouquinho sobre esse tema, comunicação, que é algo que eu amo muito, principalmente falar comunicação mais dança. Eba, a gente que tá muito feliz, né, Jaque? E totalmente, e para um portal de comunicação também sobre dança, então perfeito te trazer aqui, muito feliz de você ter topado essa aventura. Exato. E vamos lá. Vamos nesse nosso bate-papo de hoje. Começando, a gente quer muito saber como que você chegou aonde você chegou hoje, como comunicadora também, né, idealizadora e diretora executiva do Portal Mood, que aliás é um dos principais portais de comunicação artísticas do país. Então conta um pouquinho o que te inspirou também nessa sua trajetória toda e como que você parou aonde você chegou hoje em dia. Nossa, que pergunta difícil, porque aí a gente tem que olhar para o passado, né, e pensar também, Giovana e Jaque, que a gente nunca chega num lugar sozinha, né? Importante. Eu acho que eu tive muitos mestres, pessoas que me abriram caminhos, assim, me mostraram possibilidades e também parcerias, né? Como a minha sócia, quando a gente abriu o Mood, né? Que é a Natália Gresenberg. Então, assim, foram encontros com pessoas e uma paixão. Eu acho que o que tinha em comum entre essas pessoas, e eu era a paixão com a dança, né? Uhum. E também perceber no cenário da dança algo que a gente, né, no caso eu e a Natália, tínhamos desejo, né, ou aptidão, e o que tinha carência também, né, no cenário, no mercado, né? Então acho que isso foi levando a gente a chegar no Portal Mood. Assim. Que legal. E já vai fazer 10 anos o Portal Mood, né? Ano que vem, E por que Mood? Mood. Eu ia perguntar a mesma coisa. Por que Mood? Da onde veio? Qual foi a ideia? É muito legal, porque o portal ele começou, na verdade, como um museu da dança. Né? A gente começou como uma plataforma de memória e história da dança, como um museu virtual. Né? Isso lá em 2014. Tá. E por muito tempo fomos conhecidos como o Mood Museu da Dança. Né? Era um instituto, de fato, uma ONG, e permanecemos assim até 2017. E aí em 2018 que a gente amplia para portal Mood, também por uma demanda da classe, porque a gente divulgava histórias, memória, acervo, né? Fazíamos documentários e tal, mas as pessoas falavam, mas me divulga, né? A gente não é uma agenda, não é um portal de comunicação, assim. né? A gente não... E as pessoas mesmo assim pediam, e aí a gente entendeu que tinha uma demanda, né? E aí nós ampliamos para portal e abrimos outros pilares, né?
Demais. Quais são os pilares hoje do Portal Mood? Hoje o museu ainda continua, né? Então temos lá o banco de dados, de acervo, temos exposições virtuais. Aí tem o calendário da dança, justamente esse lugar de divulgação de eventos. Temos o laboratório da dança, né, que é o Lab, que são a plataforma de aulas online. E temos o mural da dança, que seria um lugar de conexão, as pessoas poderiam colocar seus portfólios e se autodivulgar, digamos assim. Ai, que demais. Tornaram tudo o que vocês queriam fazer, né? Literalmente. Que bacana. E a sua história, essa conexão com a dança, essa paixão da dança, vem de onde? Você é daquela tipo também que fazia dança desde pequenininha? Conta um pouquinho pra gente. Eu sou do interior de São Paulo, sou de Ribeirão Preto. Eu comecei a fazer dança com 7 anos. Bem parecido com a trajetória de muitas crianças, né, meninas. Comecei a fazer balé e aos 14 eu comecei a ver que eu gostava, não era mais só um hobby, né? Com 16 eu já sabia que eu queria trabalhar com dança, então foi muito rápido, assim, né? Acho que a descoberta, né, de um gosto, mas também de uma vocação, né? Mas engraçado que, Giovana, eu vim para São Paulo imaginando, e Jaque, né? Imaginando que eu ia dançar, né? Então eu vim fazer faculdade, mas eu queria dançar. E no meio da faculdade, no meio não, acho que no segundo semestre da faculdade, eu descobri que o que eu mais gostava era produção, era comunicação, então assim... Ai, que demais, acho que a gente tá se identificando um pouco, hein? Então eu nunca dancei profissionalmente, eu nunca fui uma bailarina profissional, não cheguei assim. Que demais. Eu acho que eu queria colocar uma lenha na fogueira, porque a gente tem dessas aqui também. Porque eu acho que é importante, Thalita, e o que a gente preza muito nos nossos conteúdos, episódios, é trazer a vida como ela é e não enfeitada, como as pessoas às vezes veem do lado de fora e ficam imaginando, né? Mas essa questão de, tipo assim, quando você não necessariamente alcança o estereótipo de uma profissão, vulgo, a dança a gente remete ao bailarina profissional. Mas você hoje está numa posição, num lugar muito importante, que é um lugar de comunicação para a dança. Na sua visão e na sua opinião, e aí eu queria que você contasse um pouquinho e abrisse pra gente, necessariamente as pessoas precisam alcançar essa ideologia dentro de... E pode ser qualquer outra profissão, né? A gente está trazendo, obviamente, o exemplo da dança, que é o bailarino profissional, porque fazer outras funções, por exemplo, comunicar na dança, mas não ter alcançado esse lugar de bailarino profissional dentro de uma companhia, né, que é o estereótipo do estereótipo, né, e fora do país, que hoje ainda entrou essa, você acha isso uma problemática ou isso é completamente possível? Eu acho que a formação em dança, ela é um pouco... Não vou dizer fraca, né? Acho que essa palavra é ruim, né? Mas talvez ela seja um pouco condicionada a um lugar só, né? E a cadeia produtiva da dança é muito grande, né? Porque estar no palco é uma possibilidade, né? Mas para que a pessoa esteja no palco, tem todo um cenário em volta, né? Que pode ser também... uma atuação de quem tem formação em dança, né? Então, saber sobre figurino, né? Cenário, enfim, iluminação, quantas possibilidades, né, para você continuar na área, mesmo a produção, que foi o lugar primeiro que eu me envolvi. Então, eu acho que a formação ela deveria ser mais ampla nesse sentido, né? Porque às vezes... como você disse, né? Essa tem companhia... Ixi, tá acabando a luz, não. Voltou. Deu umas piscadas aqui a luz, mas é isso. Olha, eu acho que não era o que eu falava. É porque tem poucas companhias, né? E, claro, companhias estáveis, né? Mas aí tem as companhias independentes, né? Que abrem mais possibilidades de atuação e tudo. Mas mesmo assim, né? Às vezes... uma frustração impede que a pessoa fique, né, na área. Exatamente. E que traz outras possibilidades, eu acho. Eu vejo um pouco uma visão fechada. Você falou daquela hora da palavra fraco. Eu acho que a dança, às vezes, ela é frágil.
E aí a fragilidade que as pessoas têm de perceber que não precisa ser só aquilo, não precisa ser só bailarino, né? Eu posso ser diretor, professor, ensaiador, figurinista, sei lá, qualquer coisa, camareira, comunicadora, e aí inventar realmente ou inventar uma coisa nova, né? Tá aí um monte de gente criando profissão hoje em dia. Exatamente. Que não precisa, né? É só você ter seu conhecimento, vontade, dedicação. E às vezes eu vejo uma fragilidade das pessoas entenderem um pouco isso. E até alguns episódios que a gente já trouxe aqui falam sobre pessoas que dançavam e aí depois viraram figurinistas, ou hoje fazem figurinos para tal companhia e mudaram completamente e tem um pouco de medo. Eu acho que esse medo, essa coisa dos bailarinos, né, principalmente que não vão pro profissional, é como se, tipo, saí da dança, então não sou mais bailarino. Exato. E aí parece que morreu tudo que você aprendeu. Eu acho que o que é mais comum passa a dar aulas, né? Ou divide também a profissão com o pedagógico, né? O artístico e às vezes nem pedagógico. Às vezes é porque quer, mas às vezes também é por frustração, né? Por falta de oportunidades. Mas é interessante você falar isso, Jaque, porque imagina a carreira de um profissional, né, a trajetória de um profissional de alta performance, aí vamos pegar um bailarino, né, que está numa companhia que exige muito do físico, obviamente que ele não vai dançar até os 80 anos nesse mesmo ritmo, né? E isso é uma questão, pensar em aposentadoria totalmente especial para bailarinos, mas também pensar que essas pessoas, depois que param de dançar, elas precisam ter algo, né, algo a ser alcançado, né, como objetivo, enfim. Exato. E as companhias têm pensado nisso mesmo. Né? E aí você acredita que essa questão da comunicação entra num papel importante? Agora falando para a dança brasileira, né, no nosso contexto, para mostrar as possibilidades, para mostrar que não, se você não conseguiu alcançar esse estereótipo e esse patamar de um bailarino profissional, você não fracassou na sua carreira, né? Tá tudo bem, né? A vida segue. Então, eu queria que você contasse agora qual que é a sua opinião em questão disso, da importância da comunicação para expandir os horizontes, né? Eu acho que o lugar da comunicação, ele tem essa responsabilidade social, né? Fazer uma comunicação, só falar, né? Não é só falar, mas trazer os espetáculos, né? Como, vai estar no teatro tal, né? Mas não trazer o bastidor, não trazer o porquê, enfim, né? Se debruçar sobre determinados temas, isso que me encanta na comunicação, né? O produto final, aquilo que já está dado, ele é interessante, porque obviamente as pessoas querem ver o espetáculo, querem se debruçar, mas o que está por trás disso também tem as suas... enfim, seus brilhos, né? Eu vejo que isso é pouco divulgado. Por exemplo, hoje eu tenho um contato muito grande com quem não é de dança. E algumas vezes levei algumas pessoas para assistir espetáculos comigo e eu sempre ia assistir com bailarinos. E aí ficava meio que... Todo mundo sabia que aquilo tinha um propósito, uma história e tudo mais. Eu já levei gente que não entende de dança para assistir, sei lá, Quebra-Nozes, que tem uma história clara. A pessoa não fazia a menor ideia de que o que estava sendo feito ali era uma historinha que é contada, etc. Ou um balé contemporâneo também, já levei... Meu sogro foi assistir, por exemplo, ele é zero desse meio, e ele ficou em choque, assim, e aí depois ele veio pra mim e falou assim, tinha uma história ali, né? Eles estavam contando alguma coisa, aí eu falei assim, sim, tem todo um release, um porquê o coreógrafo fez assim, os bailarinos fazem assado, e assim, não é comunicado. Tipo, por que as pessoas não avisam pessoas leigas? Porque uma coisa é a gente que é do meio, a gente sabe que isso existe. Mas e essa comunicação chegar na massa, assim, sabe? No público entusiasta. Né? Isso eu acho que é um ponto bem legal da gente conversar sobre, assim como a gente fala de dança para quem não dança profissionalmente, a comunicação para quem não dança profissionalmente, porque são pessoas mais inseridas, enfim, e que consomem esse tipo de conteúdo. Na sua opinião, existe essa diferença, como a gente precisa olhar para esse conteúdo, de como atingir esse público de diferentes formas? Ou você acredita que, vamos ali no conteúdo de massa mesmo e o que respingar, respingou? Olha, essas meninas do pod. A gente habla. Elas sabem perguntar. É uma ótima pergunta e eu acho que é a grande questão hoje do Mood, né? Porque o Mood, ele foi pensado, tanto é que o nosso slogan é
para quem faz a dança acontecer no Brasil. Ou seja, ele era totalmente voltado para o profissional da dança, para o estudante da dança. Então, todo o nosso conteúdo e material era para esse público, direcionado. Até a Jaque falou, nossa, como o Mood cresceu, né, da pandemia para cá. E a gente teve, especificamente há 2 anos, um vídeo que viralizou, que foi o vídeo da Sônia Mota, que é uma grande mestra, que já é uma senhora, né, de cabelos brancos e tudo, e ela estava dando aula, né, e tá mostrando um exercício, e as pessoas ficaram encantadas. Mas as pessoas, eu vou fazer um recorte, mulheres 60 a mais, que se identificaram com aquele corpo, com aquela senhora, com aquela desenvoltura e expressão, e queriam se aproximar daquele universo. Legal. Então, chegou um público que não tinha nada a ver, né, digamos assim, com o nosso nicho. E de repente a gente se viu com um monte de mulheres querendo saber sobre essa dança, querendo entender, querendo fazer, enfim. E aí a gente teve que ampliar. Se reinventar totalmente. Se reinventar. Porque a comunicação também é sobre isso, né, Thalita? É se reinventar. A forma que você comunica é meio que com a roupa que você se usa, né? Você vai vendo que o tempo vai mudando, as coisas vão transformando e a gente também tem que mudar a forma de se comunicar. Porque uma coisa interessante que eu venho há um tempo ouvindo assim, essa frase falar que tudo comunica. E é verdade, né? Tudo comunica. A gente não precisa estar falando para comunicar. Os próprios movimentos é uma comunicação não verbal, o qual eu acho que é bem interessante de também ser falado. Mas essa questão de tudo comunica, como que a gente pode pensar para literalmente chegar nesse público que você falou? Qual que você acha que foi o que mais ali daquela questão de chegar, por exemplo, para esse público que vocês estavam zero esperando? Eu acho que, primeiro, que quando uma vez que você coloca o conteúdo no ar, né, seja numa rede social ou mesmo no seu site, você já não tem mais domínio sobre aquilo, né? E ele já é do mundo. E literalmente eu vivi isso, né, tendo visto um único vídeo de 40 segundos, né, fazer com que chegassem gente de todos os lugares, né? E eu acho que tem um lugar também que a dança subestima, né, o público que ela pode chegar. Exatamente. Né? E eu me vi nesse lugar, porque eu dizia, não, o que a gente produz é para um público especializado, né? Então, a gente falava para esse público. E quando chegou um público que não era especializado, a gente também gosta, a gente também se interessa. E detalhe, senhoras, né? Mulheres mais velhas, né? Eu falei assim, nossa, como a gente subestima, né? Porque as pessoas querem saber, as pessoas querem ver, elas têm interesse, né? E ampliou muito o meu olhar para a comunicação e principalmente de como eu falo, né? Não é só o que eu falo, mas como eu falo, né? E como eu trago conteúdo. Isso é muito bacana, porque foi exatamente um tópico que a gente pegou muito pesado quando a gente estava criando o podcast, né, o Na Dança Pode, dessa questão em qual o público que a gente quer alcançar. Mas não é só o querer o público que vai alcançar, mas o público que, querendo ou não, vai respingar, entendeu? Então, por isso que a gente fala, o nosso conteúdo não é para profissionais, o nosso conteúdo é para quem gosta do assunto, né? Se você se conectou, se você tá aqui nos escutando, você é o público que a gente deveria alcançar. E cada episódio, por exemplo, e assim eu acredito também que é os conteúdos do Portal Mood, vai respingar em públicos diferentes, né? Às vezes, você vai respingar num público que você não faz nem ideia, como a Thalita acabou de falar do conteúdo do Portal Mood. Então, isso eu acho muito bacana, né? E aí, pegando esse ponto, a gente fala muito da questão da hipervalorização de outras profissões e da dança ser ainda uma profissão muito desvalorizada, né? Daquele tipo, você vive de dança, tá, mas qual que é o seu trabalho? Não, eu vivo de dança, meu trabalho é dança, enfim, né? Aquela coisa que a gente poderia ficar listando aqui o episódio inteiro. E aí eu queria entrar nesse assunto agora de como a gente pode usar a comunicação para trazer essa valorização agora como a dança profissional.
Por que no futebol a comunicação visual, mídia, é tão imenso, é tão, assim, eu nem sei se a gente pode comparar essas duas coisas, porque, né, partindo que é muito cultural o futebol do Brasil, mas só pra a gente ter uma analogia, assim, né, por que nesses outras profissões, outros esportes, é uma coisa que parece que para o país, né, e tem muita mídia querendo comprar coisas cada vez mais pra ser divulgado, e a dança, por exemplo, não entra nesse lugar. Você consegue nos clarear isso? Tem várias hipóteses, né? Eu não sou uma estudiosa do tema, mas eu acho que eu vou trazer por um lado. Primeiro que a dança, né? A última pesquisa que a gente teve, a dança é a segunda linguagem mais praticada no Brasil, né? Ela só perde para a música, se eu não me engano, ou para artesanato. Que legal. Agora eu não me lembro. E a dança, ela está presente em mais de 60% dos municípios. Então, ou seja, o país é um país que dança. Dançante. Não é à toa que a gente fala, nossa, o Brasil é um país que dança, né? Não é à toa, é real, né? Tá em dados. Apesar de ser um dado defasado, a gente precisaria de um mapeamento mais novo, né? Mais recente. Mas é um país que dança, né? Agora, é um país que dança e não necessariamente está no campo do jogo, né? Porque o jogo, ele tem essa coisa da competição, né? Eu vejo agora o PAN acontecendo, né? Que a gente vê as meninas da ginástica, né? Existe um objetivo muito claro e aquilo leva o público junto, né? Que é chegar na medalha. Agora vai ter o break nas Olimpíadas, né? Então, talvez a gente veja a dança nesse outro lugar, né? Que também está nessa... encruzilhada entre dança e esporte, né? Arte e esporte. Sim. Agora a dança, na sua maioria das vezes, é dentro do entretenimento, né? Esse e as é o pessoas olham para a dança como um lugar da socialização, da diversão, e é difícil ver o profissional, né? Aquele que trabalha com isso, porque geralmente você está no campo da curtição. Festa, né? Da festa. E eu acho que isso é um dos lugares, né? Agora, eu acho que tem coisas que mudam também o cenário nesse sentido do olhar da massa, né? Eu vejo, por exemplo, quando teve aquela novela que tinha a dança do ventre. Caminho das Índias, não é? Caminho das Índias, não é Caminho das Índias, Clone. não. Clone. Noveleira, hein? Minha avó. Você viu que a dança do ventre popularizou. Muito. Né? E todas as mulheres queriam dançar. É a dança mais praticada no Brasil. Eu não sabia disso. Eu também não sabia disso, não. Não sabia disso. Caramba. Por essa pesquisa... Eu até arriscaria um samba, sei lá, qualquer outra coisa. Um fit dance também. E, engraçado, né? Que você pensa isso. E aí você também vê, por exemplo, a dança chegando nesses programas, né? Como foi a dança do Faustão. Sim. Teve a Xuxa, né? Teve esses programas que aí começa a mostrar não só a dança, né? A coreografia, mas o coreógrafo, né? O figurinista, quem tá pensando todo aquele entorno. Eu acho que esses lugares vão trazendo esse olhar, né? De que agregando dança valor, né? É profissão, né? De que dança é saber. Acho que a gente traz dança como saber, arte e profissão, né? Exatamente porque ela tem esse campo de que é uma área de conhecimento, né? Mas ela também é arte, mas ela também é profissão. É muito legal pensar nessa forma de como expandir pro backstage, querendo ou não. Isso é um backstage por detrás do palco que acontece para além do que as pessoas veem como entretenimento. Eu acredito realmente que traz esse interesse da massa mesmo, né? Porque é aquilo que a gente tá falando, o profissional que tá ali na área vai ser diferente, totalmente diferente, eu arrisco a dizer aqui, o conteúdo que ele vai consumir do que a massa, né? A massa vai gostar do entretenimento ali por puro, né, pra ver o programa ali da TV ou alguma coisa muito específica que gosta, ou ela vai ter curiosidade, mas, como que a roupa foi feita, como que foi pensado nesse espetáculo, né, enfim, então isso é bem bacana. Ou não só isso de roupa, figurino e tal, mas também do como é a rotina, como é a sua rotina. Principalmente. Quantas horas você faz isso, o que você faz, né, nessas horas. Como você mantém o corpo, né, o que você come. Era meio uma pergunta que eu recebia muito de várias pessoas assim, mas já que vocês ensaiam o tempo inteiro, tipo, como é que vocês fazem pra aprender isso? E eu acho que essa massa, por exemplo, de comunicação, a gente deveria falar mais, deveria ser mais
mais aberto pra que outras pessoas tenham curiosidade de falar assim, putz, seria legal se eu conseguisse fazer isso no meu dia a dia, sabe? Talvez uma coisa que eu acho muito legal, que eu acho que ainda deveria existir, ou vai em algum momento, é uma companhia de balé master. Porque tem vôlei master. Mas existe. O G2 do Balé Guaíra, por exemplo. Mas não é disseminado. Não tem, tipo, no Brasil inteiro a gente falar de senhoras de 60 anos dançando, de 55, de ter festivais para essas pessoas. Porque a gente vê vários esportes, né? Vôlei, basquete, tem sempre vôlei master, basquete master, as competições. E na dança não tem. Gente, é tão legal isso. Inclusive, e é um ambiente mega social. Sim. Inclusive no episódio da Jana Castro, né, que a gente pergunta pra ela, dentro do Na Dança Pode, a gente sempre faz a pergunta final, né? Na dança pode, alguma coisa. E o episódio dela é, na dança pode, profissionalmente, dançar 40 a mais? E ela responde, pode, mas tem espaço? E aí é literalmente esse ponto, né? E o como a comunicação, ela pode ampliar os horizontes. Ela pode, porque querendo ou não, hoje as redes sociais é um baita lugar para você colocar a sua voz e as pessoas, você se fazer visto, você, o seu negócio e etc. E por que não a gente usar a favor da dança, e agora falando como dança profissional também, né? De aumentar mais as possibilidades, as oportunidades, enfim. Então, acho que isso é bem bacana. E aí, pensando nisso, eu queria saber, Thalita, como que vocês pensam as temáticas propostas no Portal Mood? Como que vocês se preocupam em gerar reflexões nesse público dançante do meio profissional e do público que não necessariamente é do meio? Ai, muito legal. Ai, tô adorando ouvir vocês também. Oba! Eu nunca tinha pensado nisso do Master. Já que teve a Companhia 2 por muitos anos do Balé da Cidade, né? Que, enfim, eram os bailarinos veteranos. Enfim, que foram fazer uma produção mais... enfim, né, de criação mesmo. E uma pena que acabou, né? Não tem mais. Mas eu acho bem interessante. Mas pensando nessa questão da curadoria, assim, né? Como que o portal escolhe os temas e tudo. Bom, como a minha formação também é em dança, né? Eu tive uma formação muito da educação somática, né? E das abordagens somáticas. Então foi... por aí que eu mais segui no estudo da dança contemporânea, né? E então, quando criou o portal, a minha rede já era essa, né? Porque a gente começou o portal com a rede próxima, né? Quem são os professores que vão dar aula? Quem eu conhecia, que iam topar essa ideia, que ninguém falava em videoaula, né? Aula online na época, né? Então, eram pessoas próximas. Então, acho que quando... eu trago a dança nesse lugar da dança, do fazer dança, né? Do experimentar dança, é esse lugar do respeito com o corpo, né? Da consciência corporal, do entendimento do alinhamento, da importância de estar presente, né? E de entender esse corpo total, né? Acho que falar isso pra Jaque é muito legal, porque a Jaque é super dessa onda, né? Fisioterapeuta, enfim, né? Então, parece que é óbvio isso na dança, mas não é, né? Então, trazer esse lugar mesmo do empoderamento, né? De você perceber seu corpo e dançar. Eu acho que é por isso que a Sônia, ela foi tão... viralizou tanto, porque ela fala da arte da presença, é a técnica dela, né? É a metodologia dela. Então, assim... Olha que interessante. E que é uma arte da presença, né? É tão subjetivo às vezes, né? Mas quando você olha é concreto, que as pessoas falam, não, ninguém tá falando aqui de coisas que não é alcançável, né? São coisas palpáveis, né? Então, a curadoria da dança, específico do fazer dança, é nesse lugar, né? No cruzamento com as abordagens somáticas, com a fisioterapia, né? Com o entendimento do corpo também na sua cinesiologia, enfim, né? Anatomia e tal. Quando a gente vai já para o calendário, enfim, né? A gente traz sempre os bastidores, né? A gente tem dos bastidores da cena, a gente tem o Mood por aí, né? Tem alguns quadros que a gente
tenta também revelar o que está por trás, entrevistas, né, etc. E o museu, a gente traz tanto exposições como documentários, mas também vídeos curtos, né, que a gente chama de Playmood Memória, né. Agora, falando de um olhar geral, que quando eu comecei falei da responsabilidade social, né, que eu acho que não dá para falar de negócio na arte se a gente não pensar também o que a gente entrega, né? Então. É óbvio que as pautas, né, atuais, as pautas afirmativas também estão dentro do olhar do Mood, né? Então você pensar esse corpo mais velho, o corpo gordo, enfim, né? Ampliar esse olhar de que bailarino, né, como sempre falar, bailarina estereótipo, é magrinha, ela é quietinha, né? Tem esse olhar assim, né? Disciplinada, rosa. Nunca bailarina, né? Nunca bailarina. Então meio que seria uma comunicação pensando também na inclusão, né? De ampliar mesmo esse olhar, né? E de mostrar outras possibilidades de dança e de corpo, né? Principalmente de corpo, né? Enfim, então o portal traz mesmo esse olhar que acho que amplia mesmo, né? Abre outros horizontes. Bacana. Opa, uma pausinha de leve aqui no nosso episódio para te contar que agora você também pode apoiar o seu podcast de dança, o Na Dança Pode. Através da plataforma Apoia-se, há diversas formas de você conferir e colaborar com a gente, ganhar várias exclusividades para fazer parte da nossa comunidade e contribuir para que o nosso pod continue crescendo e comunicando muito na dança. O link você encontra depois que terminar de escutar ou assistir o seu episódio aqui na nossa descrição. Na Dança pode apoiar? Pode sim. Apoie o Na Dança Pode. Eu acho que é interessante, puxando esse assunto que a Thalita trouxe do portal, da gente, né, falar sobre adaptabilidade nos dias atuais. Eu ia falar muito disso, porque quando você falou do vídeo que viralizou, como foi pra vocês, se vocês ainda falam pra quem dança, né, pra profissionais, ou se hoje vocês realmente mudaram totalmente a linguagem e vocês continuam fazendo conteúdos que são relevantes pra quem dança, mas pra quem não dança, por exemplo, que chegou até vocês de mão beijada, digamos assim, né, mas que é aquela coisa viral, e aí como mudar e se adaptar, e que hoje, querendo ou não, pra você ter mais visibilidade e tudo mais, algo que já virou e caiu na sua mão, você fala, opa, peraí que eu vou trabalhar com esse pessoal aqui, gente. Vamos lá, né? Porque conseguimos nos promover melhor. Como é que foi tudo isso, assim, essa mudança? Como foi quase que trocar a comunicação de vocês? Sim. A gente continua falando muito pro profissional, pro estudante, né? Mas a gente ampliou para conteúdos que sejam mais abertos, né? Menos especializados no nicho, né? E que seja mais aberto mesmo para o interesse de um público geral, de um entusiasta, ou de alguém que quer se aproximar mais da linguagem. Como também a nossa plataforma praticamente virou 60 mais, né? Entendi. Não à toa também que a gente começou a falar, porque, gente, é claro, é estatístico, daqui uns anos a população vai ser mais idosa, mais velha, né? Então, e cada vez mais a gente envelhece e vive mais, né? E então falar do envelhecer virou também um tema do Mood. Legal. Não que isso já não tivesse, porque não à toa que a gente começou como Museu da Dança. A gente sempre valorizou o legado, a memória, a história, né? E então eu sempre me aproximei de artistas mais velhos, né? E aí, recentemente, o que tem mais aproximado esse público é o projeto Corpos Velhos, né? Ah, que demais. Que foi recente agora, né? Acabou de terminar as últimas apresentações desse ano. Que legal. Mas já aviso que vai ter mais. E a gente vai querer contato com essa turma aí também. Que são 9 artistas, né, da dança, pioneiros, que somados a idade deles dá 700 anos. Uau! O mais velho tem 90 anos, que é o Décio Otero, né? E tem a Marika com 86, tem a Neide, enfim. Eu tem falei a deles Yoga. hoje. A gente falou disso hoje. Então, e aí
Isso também aproximou um público muito amplo e geral, assim. Primeiro pela admiração, segundo pela curiosidade, né, de entender como é que esse corpo dança, o que é dança nessa idade. Entender a dança através de um corpo velho, né? Ao invés de pegar um jovem, um case de sucesso, uma trajetória. Exato. E também temas que não são pauta e que não são conhecidos pela gente, pela maioria das pessoas, que é a questão que eles, os idosos, os mais velhos, estão gerando. Por exemplo, as vovós da razão, vocês já viram esse Não. São 3 senhoras e que elas quebram esse tabu de que o velhinho fica em casa, fica costurando. Ótimo. Elas são todas modernas, cabelos coloridos, elas saem, elas viajam, elas bebem, elas falam besteira, elas são continuaram divertidas. sendo elas, né? Então elas falam, não vem falar melhor idade pra mim, né? Elas querem ser chamadas de velhas. E aí quem dá o tom da palavra velho, na verdade, não é a palavra em si. Exatamente. É uma sociedade preconceituosa que acha que velho é ruim. Então muitas pessoas questionaram, nossa, que coisa pesada, corpos velhos. Mas o significado de velho para uma pessoa é uma pessoa que tem muitos anos de experiência. Exato. E de vivência. Agora, olhar para o velho como esse lugar, nossa, é ruim, né? Porque esse nome é porque revela exatamente o que está incrustado na sociedade. Nossa, esse preconceito. E assim a gente pode levar para outras palavras, né? Eu, como profissional de saúde, eu trabalho muito com idoso, muito. E eu comecei atendendo muitos idosos, né, nas casas, assim, por uma falta de mobilidade que eles têm para ir até os lugares. E eu vejo que esse estereótipo, né, como tem o da bailarina, cor-de-rosa, magrinha, etc., tem o do idoso ser a crocheteira, a que fica sentada na casa vendo televisão o dia inteiro, ou o senhor que não consegue mais agachar para amarrar um cadarço, por exemplo. A fofoqueira. A fofoqueira. Exato. E que isso quase que nos coloca, tipo, eu tô fazendo lá próximo dos meus 70 anos e eu ainda não tô desse jeito. Eu começo a me sentir mal. Tipo, eu não sou uma senhora porque eu não tô em casa vendo televisão o dia inteiro. E entra numa coisa que eu acho que se a gente não pensasse desse jeito, tipo, né, se os idosos chegassem nessas 75, 70, 80 anos e falassem assim, nossa, eu me sinto super bem, será que eu tenho que estar nesse lugar? Porque eu vejo muitos idosos que falam assim, não, mas eu já não tenho que estar mais aqui. Oi? Você tá andando, tá comendo, fazendo tudo sozinha, mora sozinha, sobe dessa escada o dia inteiro sozinha. Por que você não tem que estar mais aqui? Você tem 80 anos? Exato. 90? Tipo, não. Você tem que continuar aqui, continue vivendo, inclusive. Quanto mais você ficar vivendo e se movendo e se movimentando, melhor. E aí, como profissional de saúde, assim, às vezes eu falo direto, vai dançar. Vai fazer um bolero, qualquer coisa. Às vezes eu pego o paciente e fico dançando. Pra eles fazerem muito. E tem uma coisa muito legal, porque eu atendi a Dona Uda. E nos 3 últimos anos de vida, assim, dela. E eu dançava com ela dentro da sala da casa dela. Olha que legal. Porque e ela não odiava fazer exercício físico. Você acha que se eu pedisse pra ela carregar bíceps, fazer qualquer coisa, ela ia fazer? Não ia. Eu colocava música no YouTube de balé e eu ficava dançando balé com ela na casa dela. Que legal. E eu tava fazendo fisioterapia nela, entendeu? E Exato. aí eu usava a dança como forma de reabilitação e uma ferramenta pra ela se mover, assim. Esse é um ponto Deixa eu só muito pontuar uma claro, coisa, por favor. A Dona Uda também estaria no Corpos Velhos, sim. assim como a Dona Ruth Rachou, né? Então, o projeto é em memória às duas. Que legal. Que você Que falou, lindo. porque elas faleceram antes do projeto de Que fato bacana. começar, né? Que legal. E eu acho incrível, assim, esse movimento que vem se sendo tomado, né, em diversas vertentes. A Jaque falou, tipo, estava fazendo saúde na dança de uma outra forma que as pessoas talvez não pensem que seria possível. Sim. E o que eu acho mais legal disso tudo é que a comunicação, ela vem sendo tão adaptável aos tempos de hoje, né, enfim, pós-pandemia e etc., que às vezes a gente não percebe o quanto isso alterou a nossa própria comunicação entre as pessoas, mas também nos negócios, nas plataformas. E esse pensar, por exemplo, corpos velhos e etc., eu acho que talvez há anos atrás a gente não teria essa coragem de botar isso pro mundo de uma forma tão incrível e com maestria como vocês estão fazendo. Então eu acho isso incrível, que a comunicação, ela pode também desmistificar e desbravar muitos assuntos que a gente não tava tendo coragem de falar sobre, né?
Isso é muito legal. Por exemplo, a gente tava conversando sobre o formato do TikTok, né? Falando sobre isso, porque também é a adaptabilidade dos dias atuais e tudo mais. E também sobre os temas que a gente tá envolvendo, né? E essa questão de olhar a dança com várias perspectivas, de várias perspectivas, eu acho isso muito interessante. E é muito legal isso que você está falando, Giovana, porque o Corpos Velhos, ele foi um projeto relativamente longo, né? Ele está terminando agora em novembro, mas ele começou no começo do ano. E a gente foi trazendo conteúdos, pílulas, né? E as pessoas começaram a assistir como uma série. Eu imagino. Né? Qual é a próxima? Sim. Porque foi vendo eles conversando, depois eles começando a pensar um movimento, depois já começou a ver elementos cênicos, e de repente está divulgando o espetáculo, né? Então a gente não pensou nisso, porque quando a gente lançou o primeiro, era um teste, as pessoas se identificaram, né? E começaram a assistir como série, assim, qual é o próximo? Nossa, legal. Eles estão avançando, olha, tá chegando isso aqui. E quando lançou para abrir para vender, vendeu tudo em um dia. Esgotou, assim. E foram só 2 apresentações e muita gente não conseguiu assistir, né? E aí ficou, eu não consegui. Inclusive eu não consegui. Também não. Mas aí eu já aviso que o ano que vem vai ter, então perfeito. Vai lançar, já corre pra comprar. Com certeza. 2024. Nossa, muito legal, cara, muito legal mesmo. E falando de Corpos Velhos, tem algum outro projeto ou alguma coisa que foi muito marcante nesses últimos anos para o Portal Mood? Tem projetos que foram, né? Acho que os 90 anos da Dona Ruth Rachu foi incrível, né? Também acho que foi um momento muito especial pra gente, que foi muito marcante mesmo, assim, né? Ver. E principalmente, acho que no projeto da Dona Ruth, teve um acontecimento que é muito especial, que a gente foi dançar num CEL, né? Que é um centro de educação, né? E cultura. E o nosso público foi de criança no CEL, né? Então aquele CEL cheio de criança, e aí eu fiz uma introdução, né? Antes de começar o espetáculo, dançava a Dona Ruth com o filho Raul, Rachu, dançava a Mariana Muniz e dançava a Raquel, né? E aí eu falei, olha, vocês vão ver hoje uma bailarina que já fez uma carreira incrível, que dançou no Teatro Municipal, que dançou numa primeira companhia daqui de São Paulo, no Quarto Centenário. E hoje é o aniversário dela, ela tá fazendo 90 anos. Nossa! Aí eles falaram assim, né? Eu falei, então vamos assistir com carinho, vamos olhar isso, né, como um lugar de festejar, né, a vida dela, né? E aí aconteceu o espetáculo e quando terminou, eles não bateram palma, eles cantaram parabéns. Ai, que E aí foi muito emocionante, né? Porque ninguém tava esperando. E aí eles subiram todos no palco e eles queriam autógrafo dela. E aí não tinha papel, pediam pra autografar na mão. Na mão, gente. Então, assim, a relação do envelhecer com a infância. É demais. E que às vezes a gente não olha para esses 2 universos, né? E aí pensando no envelhecer e pensando na infância, eu acho que um projeto que a gente fez em parceria com o Lagartixa na Janela também foi muito incrível, né? Que foi um projeto que foi com crianças cegas, né? E entrar a dança, né? Essa relação com o corpo que às vezes é esquecido, né? Que é esse corpo que não enxerga, não vê, mas tem todo o potencial, né? E aí, então, também foi um trabalho muito bonito. E tudo isso que eu tô falando, tanto o espetáculo da Dona Ruth Rachu e o documentário com as crianças da Escola Padre Chico, vocês podem ver lá no YouTube, no portal. Que demais. Nossa, muito legal mesmo. Incrível, incrível. É demais ver, foi o que eu falei com a Tá antes de começar, né? Que o portal realmente cresceu muito nos últimos 3 anos, assim. E ver a importância disso para a sociedade como um todo. A forma de vocês se comunicarem, como é organizado tudo. É muito claro. Você entra no portal, entra no site, você consegue se locomover ali dentro, né? Com muita facilidade. E eu, particularmente, não achava que era só para quem dançava, por exemplo. Eu olhava aquilo, tipo, minha avó poderia ver. Eu sempre achei bem inclusivo também. Minha avó, minha mãe, qualquer pessoa que não entendem nada desse universo poderiam ler e entender e até conhecer mais sobre o meu
pro mundo, assim, sabe? De mandar e falar assim, dá uma lida nisso daqui, porque olha que legal, eles estão falando disso. Então, muito legal ver o crescimento que vocês tomaram, a proporção que isso está gerando e levando, e esses projetos que vocês estão fazendo que são incríveis. Muito legal. E a gente falou de coisas muito lindas e maravilhosas, mas eu acho importante também a gente pontuar os desafios, que é comunicar dança, comunicar arte no nosso país. Então, eu queria que você pontuasse, porque a vida é assim, não são só flores no meio do caminho. E como é comunicar realmente no país Brasil? País Brasil. Nossa, essas Colocando ela na parede. Olha, gente, se pode, viu? Então, é isso, não pode romantizar, né? Eu acho que tem que, de fato, falar dos acontecimentos que nos fazem continuar. Também, exato. Né? Mas também não romantizar a profissão, né? Eu falo que a área de trabalhar com comunicação e dança, né? E produção de conteúdo é algo muito novo, né? Não só para dança, né? Sim. E para mim era impensável viver disso, assim, né? Como é que eu vou viver disso, né? E literalmente viver assim, pagar boleto, né? Pagar as contas, viver em São Paulo, uma cidade cara e tudo, né? Então, por muito tempo, o portal ele foi um projeto que não era sustentável, né? Então, eu tinha outra profissão, eu era produtora cultural, né? Então eu produzia companhias e o portal era quase que, digamos assim... Um hobby. Né? Não diria um hobby, era profissão também, mas ele não me trazia um retorno financeiro para eu só viver disso, né? E eu acho que a pandemia, acho que foi a mudança, né? Porque a pandemia, ela, pela limitação, nos levou a entender que a comunicação, pela ferramenta da internet, é muito importante, né? Pra gente estar no mundo também, né? Naquele momento, né? Então eu acho que ali foi a mudança, acho que de padrão, de comportamento, não de quem faz dança, ou de quem quer ouvir dança, ou de quem... Não, da humanidade, né? Porque o mundo inteiro viveu aquele momento trágico, né? Então eu acho que foi nesse lugar que eu entendi o poder, né, que a comunicação tem e o quanto que a gente pode sim valorizar isso como um lugar também de profissional. Isso é muito bacana e me faz lembrar, sabe o quê? De um tópico que eu tenho, assim, às vezes um pezinho atrás pra conversar sobre, porque eu nunca sei como as pessoas podem encarar, né? A gente nunca sabe como o outro nos interpreta. Mas essa questão da comunicação ser muito banal, ou ser muito entretenimento, a zoeira, a famosa zoeira. E o lado também da comunicação ser essa questão de informar de fato, comunicar de fato, e não necessariamente precisa ser formal para informar, né? E eu queria que você também contasse um pouquinho disso, porque senão a gente tem, parece que um divisor, né, ali, ou é um TikTok, que é uma coisa só que você ri, dá risada, e não, às vezes um TikTok ele pode realmente, sei lá, comunicar, informar de verdade, ou então a gente vê um conteúdo extremamente complexo e difícil que a gente fica assim, meu Deus do céu. Não consigo nem ouvir. Então você acredita que talvez também, através desses últimos anos que a gente passou por poucas e boas no mundo inteiro, as pessoas possam ter encontrado na internet, principalmente porque é um veículo de fácil acesso para todo mundo se encontrar e se conectar, essa questão também de, a comunicação realmente funciona. Eu acho que é um estudo eterno, né? Eu sou uma grande estudiosa, assim, de comportamento na internet. Na verdade, eu nunca estudei isso, mas o fato de eu querer trabalhar com isso me fez ser essa pesquisadora, assim. E desde o começo, como Museu da Dança, não à toa que a gente começou como museu virtual, primeiro porque a gente não tinha dinheiro para ser museu físico, mas a escolha de ser um museu dentro da internet nos fez pensar conteúdos, porque às vezes quando você fala de memória, de história, é aquela coisa engessada, esperada, datada, e que o jovem não tem interesse, ele não quer saber. Então você fica trazendo esses vários lugares
do não, e não pensa, mas como é sim, sim, sim? É isso. E aí a gente começou a produzir vídeos naquela época, em 2014, pílulas contando histórias. E as pessoas gostam de histórias. O backstage, né, como a gente tava falando. Então a gente contava história da Ruth, contava histórias. E assim, contar histórias de pessoas não é só pra quem faz dança, né? Não à toa que tem aquele Instagram que é história em imagens, né? Que é uma imagem, o cara conta a história da imagem, e aquilo tem um monte de gente, né? Sim. E aí a gente começou a beber do que funciona pra democratizar a dança. Legal. Né? Eu bebo de várias fontes, inclusive do TikTok. Sim. Enfim, né? E essas ondas passam e elas são rápidas. Então você sempre tá indo devagar. Exato, é isso que eu ia falar, né? Saber surfar as ondas e saber se adaptar é uma tarefa. Funcionava foto, agora carrossel, agora é reels. E você tem que ser maleável e se permitir nessas ondas. E entender que o conteúdo da rede, ele nunca vai ser uma tese de mestrado, ele não nasceu para isso. Mas não é porque ele não nasceu para isso que você não possa trazer conteúdos interessantes e às vezes até mais profundos, enfim. É a forma como faz, né? Inclusive agora a maioria das mídias sociais estão fazendo quase pagando as pessoas. Eu acho que o TikTok até contrata algumas pessoas, né? Pra criar conteúdo mais relevante, pra que você fique mais tempo preso lendo aquilo. Então, na verdade, o que importa é o seu tempo de retenção em frente àquilo, né? Quanto mais relevante for, mais você vai ficar passando tempo olhando. E aí as mídias sociais entendem que você é uma pessoa relevante. E aí te impulsionam. Eu escutei uma vez de um diretor que ele falou assim pra mim: mas você tem que tomar cuidado pra a dança não começar a criar conteúdo fast. Porque já basta o fast food, né? Essas coisas rápidas e rasas, né? Ele quis dizer. Só que eu acredito muito que a gente tem que se adaptar ao modelo de cada mídia social é uma mídia social, mas mesmo naqueles conteúdos que você rola, por exemplo, ali no Instagram, que é um carrossel, você tem que também estar sabendo e ciente do objetivo daquela mídia. Ali não é uma universidade onde você vai sentar e vai ter uma profundidade, igual a Thalita falou, né? De que você vai sair com um certificado na mão e um conhecimento cheio. Então, acho que é legal a gente pensar, assim, na questão rasa desses conteúdos, mas também de se adaptar aos tempos modernos e ao formato que a gente tem na nossa disponibilidade, né? E Giovanni, já que assim, eu posso falar da dança mais conceitual, mais cabeção, a gente pode fazer vários... Existe público para tudo, verdade. E assim, eu não vou falar sobre isso. Então então não vai falar sobre isso na rede, né? Então não vai falar, querida, né? É isso. Assim, você fala, pontua, ou você guarda pra si, né? Exato. É o que às vezes eu falo para quem produz pesquisa na academia. Leva para fora, né, o que você produziu, seja com artigos que eles publicam, mas seja na rede social, porque é isso, né? Pontua algo e quer saber mais? Vai lá ler mais sobre isso. Sim, exato. Né? Ou não sei na onde, assim, né? No livro, vai na biblioteca, sei lá, né? Mas é o que eu falo. Às vezes as pessoas falam, não, mas o que eu falo é muito difícil para ser em 30 segundos. Então, como ele pode ser acessível, esse conteúdo? Eu falo assim, existe público... Aquilo que eu falei, não subestime o público, assim, não subestime o público. Exato. Ou talvez se você quer falar para um público que não vai consumir, assim, que você acredita que realmente vai consumir, então como esse seu conteúdo pode ser acessível? Pode ser de fácil entendimento, né? Sei lá. Conseguir mudar. Cria, né? E assim, e também tem pessoas que falam difícil e tem o público e também vai ter né? isso. Tem lá, tipo, né, filósofos, enfim, né? Eu falo, gente, tem público para tudo. O que seria do verde se todo mundo gostasse do amarelo? Não é? Eu falo, guardar pra si é uma opção, é uma escolha, não tô criticando também. Às vezes a pessoa quer assim, né? Mas às vezes eu falo, coloca, experimenta.
né? Você vê o que acontece. Story é 24 horas, se Exato. deu certo vai passar, e o feed fica rodando 48 horas, e vai experimentando. Assim como nem tudo precisa virar conteúdo e post, né? Porque também a gente tem que tomar esse cuidado de sentir na obrigação de, porque eu tô estudando tal coisa, eu preciso colocar minha cara nas redes sociais e falar sobre esse assunto pra eu virar uma especialista e ter relevância. Não, gente, não precisa. Assim como também nem todo mundo é um comunicador e uma comunicadora, porque agora também virou a moda dos criadores de conteúdo, porque as pessoas também às vezes deixam a monetização virar a cabeça e só pensar nisso, né? Mas cuidado também, a gente tem que fazer uma comunicação de uma forma responsável, que foi o que a Thalita falou desde o começo, a responsabilidade social, né? Com quem eu estou atingindo. Porque cuidado, gente, eu falo que a gente tem uma arma nas mãos, que é o celular, as redes sociais. E uma vez postado, uma vez que a palavra sai da boca, ela não volta mais, né? Eu, por exemplo, eu não apareço no Mood, é muito difícil, mas era nas lives, eu que fazia mediação, mas eu quase nunca coloco o meu rosto, né? E aqui também vocês não estão vendo ela. Mas a gente vai mandar uma foto. Então, às vezes, as pessoas nem sabem quem tá por trás do Mood, né? A gente às vezes faz os bastidores do Mood pra falar quem tá lá, né? Sou eu, até a Rúbia, enfim, agora a Pietra, teve Renata, teve Maiola, agora tem Pedro, enfim. Pessoas que passaram, pessoas que ainda permanecem, que são muito importantes pra construção, né? Mas trabalhar assim com mídia, com comunicação, tem sempre esse peso, né? De que tem que ser relevante, de que tem que viralizar, ou de que tem que... Eu não tenho essa pressão nem na minha equipe, nem comigo mesma, né? Flopou, gente. É isso, vamos aceitar. E, assim, o próximo talvez vai. Exato. E tudo bem, sabe? Às vezes a equipe fala, nossa, esse conteúdo tão legal e não foi entregue, assim, não entregou. Tá tudo bem, sabe? Assim, não é tudo que precisa ser viralizar, não é tudo que precisa bombar. E assim, amanhã tem outro e tudo bem, vamos... Senão vira doentio, né? Exato. Você sempre tá atrás de um like, sempre atrás de conteúdo, comentários, e isso nessa profissão não dá, assim, tem que ter essa tranquilidade. Assim. Ai, que lindo! Porque eu acho que vai muito do que a minha função é comunicar. Eu queria comunicar, consegui. Ouve quem quer, assiste quem quer, lê quem quer. Interage quem quer. Assim, e às vezes essa cobrança excessiva da gente ter likes e curtidas, e claro. Vira uma obsessão. Uma obsessão. Sendo que o que você gostaria de fazer era comunicar. Você fez? Fiz. E aí foi o que você falou, de realmente. Eu lembro que uma vez a Cássia Navas, ela falou pra mim, ela era minha diretora, eu tava fazendo um programa educativo, e a gente levava 500 alunos para assistir os espetáculos, né? Então, eram estudantes de tudo quanto era lugar e tal. Aí uma pessoa chegou e falou assim, mas isso vale a pena? Assim, pode ser que eles nem voltem, né? Isso é acessibilidade, isso é formar público e tal. E aí a Cássia falou, se uma pessoa dessa foi tocada e ela quiser e conseguir voltar, a ação já teve sua missão foi entregue. Né? Foi assim que a gente começou o podcast. Foi nessa ideia mesmo. Então, assim, se um post foi relevante para 2, 3, 10 pessoas, é isso, gente, né? Também tem que... eu acho que trabalhar com rede também é o qualitativo, né? Sim. Às vezes a gente fica só no quantitativo, vai lá ver os insights, quantas pessoas, não sei o quê. Mas às vezes um retorno vale mais do que... Sim. Com certeza. Né, E conseguir trazer muito do que a gente falou aqui, por exemplo, de trazer outras possibilidades de carreira na dança, ou de trazer a dança de outras formas, outras visões, outros lugares, inclusive de corpos velhos, que é uma coisa que vocês estão fazendo, que toque essas pessoas, assim, e que mudem, que tirem, por exemplo, senhoras de um sedentarismo absurdo e coloquem elas em movimento, promovendo saúde sem querer, né? Porque, assim, de repente, o corpo 60 a mais se viram que podem se movimentar e que não vão se machucar, não vai quebrar, que pular pode. Tem um pouco essa coisa do que o idoso não pode pular. Eu não sei quem que coloca isso, gente, me dá um desespero.
não pode pular que quebra. Não, eles não vão quebrar. Não vai quebrar. E aí tira, né, a funcionalidade. Então eu acho que levar essa informação, assim, maravilhoso, lindo que a gente consiga fazer isso. Eu acho que é bem o que a Thalita falou lá no comecinho, é se importar mais com o legado, é se importar mais com uma mensagem que você vai deixar para esse mundo do que propriamente o engajamento do seu post, do seu conteúdo, da sua comunicação. Né? Então, fico muito feliz de saber que no Brasil a gente tem caminhos e plataformas e pessoas, porque no final das contas tudo é sobre pessoas. E pessoas precisam de pessoas, né? Para falar sobre dança, para colocar essa voz pro mundo. E aí, pra gente ir pros nossos finalmente, fazendo jus ao nome do nosso quadro, né? A gente quer te perguntar, então, na dança, pode comunicar? Oxi! Pode, deve. E quem quiser comunicar lá no Mood, Fiquem à vontade. Tá aberto. Muito legal. Como que a gente encontra o Portal Mood nas redes sociais, enfim? Então, no Instagram é @portalmood, né? MUD, de mudo, de Museu da Dança. A gente vai colocar na descrição aqui pra vocês também. Isso. E para quem quer divulgar seus espetáculos, a gente tem um formulário, o link na bio, as pessoas podem mandar seus eventos e é divulgado gratuitamente. Que legal. Então, todo mundo que quiser entrar no Mood tem essa possibilidade. Enfim, e tem conteúdos no YouTube também, e tem uma plataforma de aulas online, aí tem... Vida longa pro Portal Mood. Vida longa ao Portal Mood. Muito obrigada, Thalita. Que delícia de conversa, de bate-papo. Sim. Eu espero que você tenha curtido, vocês que vão estar aí escutando a gente. Né? Muito obrigada, né, pela presença. E se fez sentido pra você esse episódio, por que não, então, deixar aqui o seu feedback pra gente? É sempre muito importante. A gente estará sempre de olho e com os ouvidos abertos pra escutar todo mundo. Obrigada mais uma vez, Thalita. Obrigada, Jaque. Obrigada. Tá um prazer enorme falar com você. Foi incrível mesmo. E saber onde está chegando o Portal Mood é absurdamente feliz, assim. Não tem nem o que falar, porque você tá fazendo pela dança no Brasil, assim. Muito obrigada. Meninas, vocês são incríveis. Vocês não estão vendo, mas elas estão lindas. Elas são laranja. A gente vai postar uma foto. Deram uma caneca maravilhosa. Me receberam com muito amor e carinho. Estou muito feliz. Bom. E desejo que o projeto também tenha vida longa e que comunique muito. Isso. E que comunique também lá no portal, porque a gente vai Opa, com certeza. E bora Obrigada. comunicar. Obrigada, gente. Valeu. Curtiu esse episódio? Que tal deixar o seu feedback aqui pra gente? Ele é super importante para que possamos melhorar e ficaremos super felizes em falar com você. Não esquece de deixar o seu like e ainda dá para você nos avaliar nas nossas plataformas Spotify, YouTube e Orelo, ou na sua plataforma favorita, é claro. E se você tiver alguma sugestão de temática ou convidado para os nossos episódios, manda lá no nosso Instagram, @nadancapodcast. Estamos de olho em você. Até a próxima!